faz uma diferença enorme para a glória do Senhor. Amém? Irmãos, antes de nós ouvirmos a palavra, eu queria que nós dirigíssemos uma oração em favor do Max, né? Ele sofreu um acidente, foi comemorar um jogo do Atlético, né, o campeonato, e uma bomba estourou na cabeça dele. Infelizmente, ele está internado em estado grave ainda. Inclusive, foi na quinta-feira, né, Clebinho? Foi cortar o cabelo. Foi no dia que ele sofreu o acidente, né? Ele estava lá no salão, a gente conversou um pouco, falando sobre futebol, falando sobre esse fanatismo que as pessoas têm pelo seu clube do coração. E aí eu falei com eles que eu fui assim um dia também. Quando o Cruzeiro perdia, eu ficava uns 2, 3 dias triste, chateado. Mas graças a Deus, depois que eu conheci Jesus, essa paixão que eu tinha passou, foi embora. Se ganhar, ganhou. Se perder, perdeu. Para mim já não faz nenhuma diferença mais. Mas eu percebo que para muitas pessoas isso é uma religião. Acaba sendo um Deus. Vocês concordam? A gente percebe a paixão que eles têm pelo clube. É engraçado que eu até citei, né? Foi um momento de risos lá no salão. Eu citei assim, quanto que um associado paga para manter ter a sua carteirinha do clube lá? Aí falou, 30, o Galo na Vé acho que é isso, o outro é aquilo. Aí eu falei o seguinte, engraçado, tem pessoas que têm prazer em ir lá todo mês e dar sua contribuição, não é verdade? Aí quando vem para a presença de Deus, irmãos, não é dizimista. Aí fala de uma oferta na igreja, fica naquela ponduragem. É ou não é? Fica segurando. Aí Jesus, e a gente tem que falar disso na igreja, sabe por quê? Jesus falou muito de dinheiro na Bíblia, sabia? Jesus falou mais de dinheiro do que muitos outros assuntos. E por que Jesus falou de dinheiro? Porque ele sabe que dinheiro não é neutro. A Bíblia diz, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E, infelizmente, tem pessoas que estão dando a vida por coisas aí fora que não glorificam a Deus. E a gente tem que estar pronto a dar o nosso testemunho de vida, de paixão por Jesus. É por isso que nós vamos tratar esse mês desse tema aqui, ó. Precisamos de um avivamento. É engraçado que quando Deus quer falar algo ao coração da gente, Ele confirma. Ontem na pregação, o pastor que ministrou, ele também abordou esse tema. Então nós precisamos estar prontos a dar testemunho. E aí falando sobre isso, né? Aí um jovem até falou, mas tem que entender, né? Aí todo mundo riu. Tem que entender o quê? Será que Jesus que morreu pelos nossos pecados não é digno de nós darmos o melhor por Ele? Para a glória dEle? Para o louvor dEle? Irmãos, sabe por que nós precisamos de um avivamento? Porque às vezes a gente vem para o culto aqui, irmãos, e quase cai em cima da cadeira de sono. É ou não é? Aí quando o pastor fala alguma coisa de dinheiro, o irmão fala de dinheiro, alguns travam o coração, riem nos dentes assim, parece que vai pegar o pastor lá fora. É ou não é? Precisamos ou não de um avivamento? Precisamos ou não de um despertamento espiritual? Para que a gente tenha mais paixão, irmãos. Tem gente gritando, pulando lá agora pelo seu time que foi campeão, sim ou não? Dando a vida por aquilo ali. E a oração que eu fiz desde o dia, eu fiquei muito triste, que o Marcos é um menino muito bacana, muito legal. Desde o dia que eu ouvi falar que o Gustavo pediu oração para ele lá, a minha oração foi essa: que Deus possa trazer ele restaurado e que ele possa voltar para os caminhos do Senhor. Porque, inclusive, a célula do Clebinho foi na casa dele há algum tempo, né, Clebinho? Foi alguns meses? Mais de mês, né? Ele recebeu a célula na casa dele. O período que ele estava passando por uma dificuldade, ele recebeu, né? Só que depois ele afastou e, infelizmente, acabou se afastando de novo. Mas nós cremos que o nosso Deus é poderoso para trazê-lo novamente. Nós cremos que o nosso Deus é poderoso para restaurá-lo, para poder não só curar ele dessa situação difícil que ele está enfrentando, mas mais ainda, para transformar a vida dele. Amém? Para que ele possa voltar e ter assim uma paixão no coração por aquele que deu a vida por todos nós, o Senhor Jesus. Amém? Então vamos dirigir uma oração em favor da vida dele, em favor da esposa, do filho, da mãe, né, de todos os familiares que estão enfrentando essa situação difícil. Pode ficar sentado mesmo, mas abra sua boca, abra o seu coração
e ore, interceda pela vida do Max. Senhor nosso Deus, o nosso Pai amado, em nome de Jesus, nesse momento nós queremos apresentar a vida do Max diante do Senhor, ó Deus. Pai, nós ficamos muito tristes com esse acidente que ele sofreu, Deus. Pai, nós sabemos, ó Pai, que o mundo, Senhor, está aí e Satanás tem cefado a vida de muitos neste mundo, Senhor. Mas nós clamamos a Ti pela vida do Max, ó Deus. Que o Senhor possa trazer cura, restauração, recuperação para ele, Senhor. E que ele possa sair dali não só curado, plenamente restaurado, mas que ele possa sair dali transformado pelo Teu poder, em nome de Jesus. Que ele saia dali sedento pela Tua presença, Pai. E que o mundo não faça mais sentido para ele, Senhor. Que ele possa, Pai, encontrar a verdadeira vida no Senhor, ó Pai, porque só o Senhor tem vida para dar, ó Deus, e essa vida, Senhor, que nós clamamos, ó Pai, sobre a vida dele, Senhor, não só sobre ele, Pai, mas sobre todos agora, Senhor, que estão ali, Senhor, dando a vida por coisas que não edificam, que não glorificam e bendizem o nome do Senhor, Pai, que nós possamos, ó Deus, ver a vida dele transformada, restaurada e totalmente aperfeiçoada para a glória do Senhor. Visita a sua esposa, Senhor, traz para ela conforto, consolo, traz para ela força para continuar lutando, Deus. Visita também, Pai, a sua mãe, seu filho, Senhor. O Senhor esteja com aquela família, Pai, trazendo ali direção, Deus, e que eles possam continuar crendo e confiando, Senhor, que Tu és poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Nós Te pedimos isso para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 8 até o 20. Acompanhe com atenção, que Deus possa falar nessa noite conosco. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do 8, diz assim: Paulo entrou na sinagoga e falou ousadamente. Todos acharam aí? Atos 19, a partir do 8. Paulo entrou na sinagoga e falou ousadamente por 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endureceram e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles. Levou consigo os discípulos e discutia todos os dias na escola de Tirano. Durou isso 2 anos, de modo que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários, de sorte que até os lençóis e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito maligno: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando sobre eles, o homem que tinha o espírito maligno apoderou-se de 2 e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Quando isso se tornou conhecido de todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e revelando os seus feitos. Também muitos dos que tinham praticado artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Feita
a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 moedas de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da palavra do Senhor, que é digna de toda aceitação. A tua palavra que é viva, eficaz, poderosa, essa palavra que transforma, essa palavra que liberta, essa palavra, Senhor, que muda nossas vidas, produz avivamento em nossos corações. Que essa palavra, Senhor, possa encontrar corações sedentos nessa noite e que essa palavra, Senhor, possa se apoderar de nós e nos transformar, Senhor, e nos aperfeiçoar, Pai, para que o Teu nome santo seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou precisar que o Heitor fique quietinho agora, para não tirar a atenção do pessoal aí, em nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos de um avivamento. Precisamos de um avivamento, sabe por quê? Porque o mundo carece de vida. E tem muitas pessoas, irmãos, dentro da igreja que estão mortas. Tem pessoas que estão dentro da igreja que não conseguem ter a vida de Deus. É possível isso? Estar dentro da igreja, estar morto espiritualmente? É possível. Nós vamos falar hoje sobre a ceia do Senhor, e o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto que dentro da igreja havia pessoas doentes, havia pessoas que estavam fracas espiritualmente, haviam pessoas dormindo, pessoas que estavam mortas espiritualmente. Quando fala dormindo, está falando de morte espiritual. Infelizmente, muitas pessoas estão na igreja, mas estão mortas espiritualmente. Não têm a vida de Deus. E é por isso que nós precisamos de um despertamento espiritual. Irmãos, vou falar de alguns sinais de pessoas que estão mortas espiritualmente. Eles frequentam a igreja, mas não têm vida de oração. Eles frequentam a igreja, mas não têm prazer na palavra de Deus. Eles frequentam a igreja, mas não conseguem ter um relacionamento espiritual com os outros. Por exemplo, quando se relaciona, só fala de futebol, de filme, fala de tantas coisas, mas o assunto deles não é Jesus. A pessoa que está despertada, a pessoa que está avivada espiritualmente, o assunto dela é salmos, hinos, cânticos espirituais. A pessoa que está despertada espiritualmente, ela tem prazer em levar o evangelho a outras pessoas. Irmãos, quando nós convertemos, nós passamos a viver uma outra realidade, numa outra dimensão espiritual, de maneira que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O que falta então, irmãos? Tantas promessas foram feitas aqui nessa igreja. Os pastores que vieram pregar aqui no nosso aniversário profetizaram bênção, profetizaram. O pastor Roberto pregou semana passada. Ele falou: olha, Deus está falando que o que a igreja não fez em 10 anos vai conseguir fazer em 5 anos. Ou seja, vai ter um crescimento acelerado. Muitas promessas foram feitas. Mas quando e como essas promessas vão se cumprir na nossa igreja? Quando nós experimentarmos um verdadeiro avivamento. Quando nós experimentarmos um verdadeiro despertamento espiritual. Irmãos, quando nós experimentamos um avivamento, um despertamento espiritual, as coisas começam a mudar. As coisas começam a tomar um outro rumo. Nós começamos a enxergar a vida de outra maneira. E aí, aquilo que não tinha sentido, passa a ter sentido. Nós passamos a viver por uma missão. Nós passamos a viver por um propósito. E é isso, irmãos, que nós precisamos de um despertamento espiritual. É isso, irmãos, que nós necessitamos, que Deus opere vida no nosso meio. Amém? Nós precisamos da vida de Deus. E essa cidade aqui, o texto que foi lido, a cidade de Éfeso, Paulo passou por essa cidade, e essa cidade, ela experimentou um grande despertar espiritual. Paulo, quando chega nessa cidade, ele encontra ali 12 discípulos, e ele pergunta para eles assim: olha, em que vocês foram batizados? E eles dizem assim: nós somos batizados no batismo de João. E aí Paulo prega para eles o evangelho, diz para eles assim: João pregou o batismo de arrependimento, né? Mas João pregou
que viria o Messias, que Jesus viria. E aí Paulo prega o evangelho para eles, impõe as mãos sobre eles e todos eles são cheios do Espírito Santo. E eles começam a falar em outras línguas e a profetizar. Irmãos, mais do que nunca, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E o despertamento espiritual acontece quando a palavra de Deus é pregada. Então, irmãos, não importa a eloquência do pregador, não importa se o pregador é pentecostal, tradicional, não importa, o que importa é a palavra está sendo pregada como ela deve ser pregada, a palavra está sendo pregada no poder do Espírito Santo. É isso que vai fazer a diferença. E o que faz a diferença também é como nós recebemos essa palavra. Porque depois que Paulo chega nessa cidade e Paulo impõe as mãos sobre aqueles 12 discípulos ali, e eles são cheios do Espírito Santo, aí diz que Paulo começa a ir para a sinagoga e pregar. E quando vai para aquelas sinagogas ali, alguns judeus, infelizmente muitos dos que estão dentro de casa, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E muitas vezes dentro da própria igreja, aqueles que a gente pensa que seriam maduros, seriam crentes espirituais, são esses, irmãos, é que joga contra o patrimônio, é que joga contra o próprio time. E aí Paulo prega na sinagoga ali durante 2 meses, foi lido o texto aqui, e os judeus endurecem. Diga para o seu irmão assim, não endureça o coração, amém? Se você ouvir a voz do Senhor hoje, não endureça o coração. E alguns endureceram o coração, eles estavam empedernidos, diz algumas Bíblias, ou seja, endurecidos, incrédulos. Deus não opera na incredulidade, amém? Deus opera quando há fé, Deus opera quando há coração aberto, Deus opera quando nós não temos preconceito para receber a palavra de Deus. E aí o que aconteceu? Aquelas pessoas estavam com o coração endurecido, os judeus. Aí Paulo separou os discípulos, falou assim, olha, já que vocês não querem, separou os discípulos e foi para um lugar. Paulo estava pregando numa sinagoga, entre aspas, um lugar de pregar o evangelho. Como eles não queriam receber a palavra como ela é, o que eles fizeram? Paulo separou os discípulos e foi para a escola de um homem chamado Tirano. E esse Tirano ali devia ser uma escola de debates filosóficos. Paulo, durante 2 anos, irmãos, 2 anos pregou ali o evangelho. E diz que, imagina, uma região inteira, a Ásia inteira, todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra por intermédio do apóstolo Paulo. E o interessante, irmãos, que historicamente falando, a igreja teve 3 centros principais ali, como celeiros de pregação do evangelho. Começou em Jerusalém. Jesus falou assim, olha, vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Ao ser batizados com o Espírito Santo, vocês vão ser testemunhas aqui em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí eles receberam o poder de Deus. E eles começaram a pregar em Jerusalém. Só que eles ficaram só em Jerusalém. E aí veio uma perseguição, eles foram dispersos, e o evangelho chegou até Antioquia, através dos crentes que foram dispersos. Aí Antioquia se tornou o segundo centro de pregação do evangelho. Tanto que é dessa igreja em Antioquia que é enviado Paulo e Barnabé como missionários para o mundo. E depois o terceiro centro do evangelho foi a cidade de Éfeso. Nessa cidade, irmãos, depois que a igreja é consolidada ali, olha, Paulo foi um dos fundadores, Timóteo pastoreou aquela igreja, foi dali que João escreveu as suas cartas, o livro, as 2 cartas de João foram escritas ali em Éfeso, quando ele era pastor daquela cidade, ou seja, aquela cidade se tornou um centro de pregação para o mundo. E é interessante que a história daquela cidade, a cidade de Éfeso, era como se fosse uma metrópole, uma das grandes cidades do mundo da época. Tinha mais ou menos de 200 a 300 mil habitantes. Naquele tempo, era uma cidade imensa, enorme. E ali também era um centro de adoração e religião pagã. Naquela cidade, tinha um templo maravilhoso, que é considerado até um templo mais suntuoso que o Partenon na Grécia. Tinha o templo ali de uma deusa chamada Diana. Essa deusa era adorada pelos cidadãos de Éfeso. Se você continuar lendo o capítulo 19, você vai ver uma confusão que acontece ali.
adorada pela Ásia inteira e também no mundo inteiro. E quando Paulo chega ali e começa a pregar o evangelho, irmãos, há uma grande luta, há uma grande batalha, um grande embate espiritual. Nós precisamos entender que quando nós formos pregar o evangelho, nós vamos ter lutas. Claudinho estava compartilhando aqui comigo mesmo, antes de começar o culto, que ele começou a orar na casa dele, com a família lá, e o diabo começou a se levantar. E é assim mesmo. Se você quiser ser um crente piedoso, temente a Deus, que ora, que evangeliza, que prega para as pessoas, você acha que o diabo vai deixar você sossegado? Ele vai se levantar contra a sua vida, mas a vitória é certa em nome de Jesus, amém? E foi escrevendo para essa mesma carta ali, em Efésios capítulo 6, que Paulo diz, olha, quanto mais, irmãos meus, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque nós temos uma luta, um combate a enfrentar. Nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, é contra os principados, potestades, dominadores, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Enquanto nós estamos aqui reunidos, irmãos, há uma luta, um conflito no mundo espiritual. Você crê nisso? Os demônios vêm e tentam nos atormentar, coloca sono em alguns, né? Coloca um peso espiritual em outros, coloca, às vezes, inquietação nas crianças. Sabia que até as crianças o diabo tenta atormentar para ficar inquietas? Ou você acha que não? Então, irmãos, nós temos que lutar espiritualmente, nós temos que entender que há uma batalha espiritual sendo travada. E muitas vezes nós ficamos assim, como se nós não estivéssemos na guerra. Quantos soldados de Jesus nós temos aqui essa noite? Quantos guerreiros nós temos aqui essa noite? Então fica ligado, amém? Fica ligado, fica em espírito de oração, receba a palavra, não deixe a semente cair no coração e ficar só na superfície, sabe por quê? Porque se a palavra cai e fica na superfície, o diabo vem e pega ela. A parábola do semeador diz isso. A palavra que fica na superfície, naquele terreno ali batido, o diabo vem e rouba. Deus quer boa terra nessa noite, amém? Para a palavra penetrar, crescer e frutificar para a glória do Senhor. Então, irmãos, Paulo enfrenta uma grande batalha espiritual naquela cidade de Éfeso, de maneira que, quando ele começa a pregar, começa a se levantar ali principados, potestades, dominadores, forças espirituais da maldade, para tentar barrar a pregação do Evangelho. Primeiro, aconteceu uma resistência dos próprios judeus. Os próprios judeus começaram a rejeitar a palavra pela sua dureza de coração e incredulidade. Será que tem judeu aqui nessa noite? Tem algum judeu aqui nessa noite? Com coração duro, incrédulo? Será que tem? Diga assim, misericórdia. Que Deus nos livre, amém? Que Deus nos livre de um coração incrédulo e endurecido. Que Deus nos livre em nome de Jesus. Que Deus nos dê um coração quebrantado, um coração contrito. Que Deus nos dê um coração aberto para receber a palavra assim como ela é, irmãos. E aí depois que os judeus rejeitaram, Paulo pegou os discípulos e foi para a escola de Tirano e começou a pregar o evangelho. E o evangelho começou a se difundir. Sabe quem se levantou? Os artífices da cidade. Quem que eram os artífices? Era aqueles que faziam as esculturas, os nichos, os pingentes de Diana, a grande deusa dos Efésios. E esses artífices, liderados por um homem chamado Demétrios, reuniu a turba dos artífices e falou assim, olha, esse Paulo, esse cara tem sido uma peste, ele tem pregado esse evangelho na Ásia e chegou até Éfeso. E nós corremos o risco da nossa profissão cair em descrédito, porque ele diz que a grande Diana dos Efésios não é Deus. Os que são feitos por mãos de homens, que nós fazemos, que nós fabricamos, não são deuses. E começou um alvoroço na cidade. E eles foram para um lugar de reunião lá, e a cidade inteira se alvoroçou. E eles pegaram alguns amigos e companheiros de Paulo e levaram para esse teatro, e queria espancá-los, e começou a falar, grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios. Quando um dos discípulos começou a querer falar,
Eles falaram isso por 2 horas, gritando: grande a Diana dos Efésios. Até que chegou uma das autoridades lá e falou assim: olha, gente, nós corremos o risco de hoje sermos condenados aqui por fazer um levante sem motivo, porque tem audiências. Se Demétrio, os artífices, tem alguma coisa contra esse Paulo, faz uma denúncia, uma queixa contra ele lá, porque nós corremos o risco de ser acusados de rebelião contra a ordem, porque os romanos eles eram muito sérios contra isso. Qualquer rebelião eles massacravam mesmo. E aí ele conseguiu apaziguar a turma. E ele falou mais, ele falou assim, ó, todo mundo sabe que nós aqui de Éfeso somos os guardiões da imagem de Diana que caiu do céu de Júpiter. Tem alguma semelhança? Eles adoravam uma imagem que tinha caído do céu, da parte de Júpiter, que eles consideravam um deus. Tem alguma semelhança? Hoje, o Tiago estava mostrando, né, um rapaz aí que foi lá em Aparecida. E vocês sabiam que alguns falam que houve uma imagem aí que caiu do céu e que eles acharam ela e que é adorada no Brasil também? Quantos sabiam disso? Tem uma imagem que eles dizem que caiu do céu, foi encontrada e hoje é adorada como se fosse Deus. Quantos sabem quem é a padroeira do Brasil? Não é a grande Diana dos Efésios, mas é a padroeira do Brasil. Quantos já foram em Aparecida aqui? Alguém já foi? Aquilo ali é um polo de religião, de religiosidade. Eu não estou aqui, sabe, para ofender a fé e a crença de ninguém, mas eu estou aqui para pregar o Evangelho. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O que passa disso é engano, irmãos. É engano e tem que ser pregado. Nós respeitamos. Nós não fazemos chacota da fé e da crença de ninguém, mas nós temos o dever de pregar a verdade, amém? E onde o Evangelho é pregado, no poder do Espírito Santo, há transformação. Irmãos, houve um avivamento tão grande naquela cidade, Deus usou aquele homem com tanta autoridade, com tanto poder, que ele começou a pregar o Evangelho e os demônios começaram a ser expulsos. Ele começou a pregar o Evangelho e as pessoas começaram a ser curadas. E havia tanta necessidade de libertação naquela cidade que Paulo, pessoalmente, não dava conta. O que eles começaram a fazer? Pegavam os aventais, os lenços e levavam e colocavam sobre os enfermos. O que acontecia? Eles eram curados. Colocavam sobre os endemoniados e eles eram repreendidos, eram libertos. Olha que maravilha, irmãos. Tem gente tentando imitar isso hoje aí, não é? Só que é uma imitação. Porque ninguém é curado. Porque o demônio não vai embora. O que nós precisamos então, irmãos? O que nós precisamos? De um avivamento. Sabe por quê, irmãos? A mensagem ontem foi avivada, não foi? Quem estava lá? Foi ou não foi avivada? Mas ela mudou o que na sua vida? O que ela mudou? Nossa, que mensagem boa! Nossa, falou lá disso, falou daquilo outro. Mas qual a transformação que ela produziu na sua vida? Se não houver transformação, irmãos, não tem avivamento. Eu sei que o Evangelho tem que ser pregado, mas tem que ser pregado no poder do Espírito Santo, irmãos. Eu não vejo a hora de eu começar a pregar aqui, as pessoas começarem a levantar a mão. Senhora, eu estava assim, fui curado em nome de Jesus. Mas não é que esse testemunho falso, muitos que a gente vê na televisão, não. É testemunho de verdade, amém? É testemunho de a pessoa, a gente começar a pregar, o demônio manifestar lá e ir embora. É esse tipo de testemunho. É cura de câncer, cura de AIDS, é o paralítico começar a andar. É isso que eu quero ver. Esse verdadeiro despertamento espiritual. E vocês impor as mãos sobre os enfermos ser curados. E aí, irmãos, apareceu lá, tinha um sumo sacerdote chamado Seva, tinha 7 filhos. E eles devem ter ouvido Paulo e ter visto Paulo fazer milagres, né, prodígios, repreendendo os demônios. De repente apareceu um endemoniado.
Aí eles falaram assim, vamos lá, agora é a nossa vez. Nós vimos ele fazer, nós vamos fazer. E eles foram lá, eu esconjuro você, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio olhou para ele, deve ter dado uma risada e falado assim, Jesus, eu sei quem é. Paulo, também. E vocês? Quem são vocês? Imagina um demônio chegar e falar isso para alguém. Quem é você? Te conheço, não. Quem é você para chegar e falar assim comigo? Você não tem autoridade, não? Irmãos, crente tem que ter autoridade, amém? E autoridade não é levantar a voz igual eu estou levantando aqui, não. Autoridade não é gritar, não é falar alto. Autoridade, sabe como se conquista, como se tem autoridade? Jesus pregava com autoridade, não como os fariseus, porque ele vivia o que ele pregava, amém? A gente pode pregar muito bem, a gente pode ter eloquência, mudar a voz, mudar o trejeito, citar a Bíblia, mas e a vida? E a vida? Para que a gente não venha ser envergonhado, para que o demônio não venha chegar e falar assim, quem é você para falar assim comigo? Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, e vocês quem são? E não ficou só aí não, irmãos. O endemoniado partiu para cima dele, pegou 2 e arrebentou eles no couro. Bateu tanto que eles saíram rasgados. Foram embora rasgados. Envergonhados. Enquanto isso, Paulo pregava na autoridade e no poder do Espírito Santo. Então, irmãos, o que é necessário para um avivamento acontecer? Primeiro, um avivamento parte de Deus para nós. É uma promessa de Deus. Vocês acham, irmãos, que Deus não quer ver o seu povo avivado? Não quer ver o seu povo adorando com intensidade, com fervor? Vocês acham que Deus quer que a gente venha e preste um culto mais ou menos? Levanta a mão, fecha o olho. Os irmãos têm que fazer quase que um malabarismo aqui, fica de pé. Irmãos, quando a gente está avivado, é natural, é espontâneo. A gente dobra o joelho, a gente levanta as mãos, a gente fica sentado, mas está adorando o Senhor. Não precisa da gente dar um glória a Deus aí e ficar repetindo, repete para o seu irmão, eu vou repetir aqui. Você não entendeu. Para tirar um glória a Deus de alguém, irmãos, quando o povo está avivado, quando o povo está cheio da presença de Deus, não precisa a gente forçar, não precisa a gente tentar levantar a plateia, é natural. É natural. É uma promessa de Deus. Deus prometeu lá em Joel, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, irmão. E ela tem se cumprido ao longo da história. Ontem foi citado no culto vários avivamentos no país de Gales. O país de Gales foi impactado pelo poder de Deus através da vida de um homem, que o seu pai trabalhava nas minas de carvão, e ele queria algo diferente, ele começou a orar, começou a buscar, e Deus usou aquele homem para impactar uma nação inteira. E durante toda a história, Deus levantou homens como Paulo para mudar a história de uma nação. Um homem apenas, cheio do Espírito Santo, pode mudar a história de uma nação. Deus espera corações incendiados, amém? Corações que queiram fazer a vontade dele. Porque senão, irmão, a gente vem para o culto, não, o pastor falou isso aí que eu não gostei. Não, o louvor, a irmã errou uma nota lá na hora que estava tocando. Irmãos, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente não foca nas falhas humanas, a gente foca no poder de Deus, amém? A gente foca na unção do Espírito Santo, no operar de Deus. E é isso que nós precisamos, desse despertamento espiritual. Então Deus quer operar grandes avivamentos. Deus quer despertar o povo dele. Como foi citado, irmãos, imagina se essa nação, de 40 aproximadamente milhões de evangélicos aqui no Brasil, olha, quase mais de um terço, né? Tem 200 milhões, um quinto da nação, já pode, 2/5 da nação, um terço já é cristão evangélico, 20%, imagina,
Se esse 20% fosse avivado, despertado, quantas almas não seriam alcançadas? Quantas vidas não seriam alcançadas? Irmãos, Deus conta conosco, amém? Deus confiou o evangelho a nós. Nós somos as testemunhas dele. E o que fazemos nós? Entra domingo, sai domingo, e a gente continua a mesma coisa. É tempo de mudança, amém? Irmãos, um avivamento nasce no coração de Deus, como eu já disse aqui, e é operado na vida dos seus servos. Diz aqui no versículo 11: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Deus fazia milagres extraordinários. Deus pode fazer esses milagres extraordinários, amém? E sabe qual que é o milagre extraordinário que Deus quer fazer? Principal? É nos despertar. É o dia que nós vamos chegar aqui cheio da presença de Deus, fervoroso, e dar um culto assim, maravilhoso, que Deus vai ficar assim de pé para ouvir nossa adoração. Vai ser o dia que nós saímos do culto aqui com o coração incendiado e falar assim: eu não posso ficar calado. Eu tenho que falar para o meu vizinho, eu tenho que falar para o meu parente, eu tenho que pregar o evangelho para alguém. O que Deus quer fazer é isso, irmãos. É que a gente saia com o coração incendiado, que venha com o coração incendiado para adorar o nome dEle, para glorificar o nome dEle. Deus espera isso de nós, Deus quer fazer isso no nosso meio, irmãos. E Deus sempre vai usar a pregação da palavra para produzir avivamento. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. 2 anos, Paulo ensinando a palavra ali, naquela escola do Tirano, 2 anos pregando o evangelho ali, naquela cidade, de maneira que uma região inteira, a Ásia era composta de vários pequenas cidades, pequenos países. A Ásia Menor tinha ali várias cidades, e através daquela cidade ali que Paulo fez ali o seu quartel-general, várias outras cidades ouviram a palavra de Deus. Dali nasceram várias igrejas. Imagina, irmãos, se Deus começar a impactar essa comunidade de luz do mundo, começar a despertar você, sua vida, minha vida, e dessa igreja, irmãos, o evangelho começar a se espalhar por esse bairro, por essa cidade, por esse estado, por essa nação, pelo mundo afora. Tomara que Deus faça isso em nosso meio, amém? Tomara que Deus faça isso em nossas vidas, irmãos, porque os resultados de um avivamento são tremendos. E duram, irmãos, duram às vezes séculos. Aquele avivamento que aconteceu em Pentecostes dura até hoje. Foi passando de geração para geração até chegar aos nossos dias. E olha que a Bíblia diz que os últimos dias são dias difíceis. São tempos de apostasia, são tempos de esfriamento, são tempos de aumento da maldade, aumento do pecado, mas também eu creio que Deus não vai deixar por barato. Deus vai derramar um avivamento para os seus fazerem a diferença nos últimos dias, porque senão nenhuma alma vai se salvar, irmãos. Jesus diz que se aqueles dias, os últimos dias, dias da tribulação, não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa de tais dias, por causa dos escolhidos, tais dias seriam abreviados. Deus está abreviando os últimos dias, mas Deus quer derramar um avivamento, porque é a vontade de Deus alcançar essas multidões. Você já ficou triste alguma vez de sair do culto? E às vezes o culto hoje está vazio, né? Tem muitas cadeiras vazias aqui. Aí você passa ali na rua Capim Branco, cheio de gente nos bares, lotado, mas lotado mesmo. Hoje então, meu Deus, hoje na Praça 7, deve estar lotado de pessoas fazendo o quê? Glorificando a Deus? Dando glória a Deus? Adorando o Criador? O que eles estão fazendo? Eles estão curtindo a vida. Eles estão se embriagando, se drogando, se prostituindo, se perdendo. Isso produz alguma coisa em você, algum sentimento em você? Se não produz, você precisa de um avivamento.
se você pensa só em você mesmo, só no seu iPhone novo que você quer comprar, só no emprego que você quer ter, no casamento, se você pensa só em você mesmo, você precisa de um avivamento. Quando Deus for cobrar, vai começar o juízo pela casa de Deus, irmãos. Começa por mim e por você, amém? O juízo começa pela casa de Deus. E Deus vai cobrar muito de mim e de você, no sentido de que Ele nos confiou a vacina. Ele nos confiou o remédio. O remédio que cura do pecado nós temos. É o Evangelho. É o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu uma ordem, Ele nos comissionou, Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós temos esse dever, mas nós não vamos se nós não formos avivados. Irmãos, avivamento é só por meio da palavra. Avivamento é só por meio da oração. Por que as reuniões de oração são tão pouco frequentadas? Já parou para pensar? Antes de Jesus derramar o Espírito Santo, ele falou 3 coisas importantes para os apóstolos. Primeira coisa, ele diz o quê? Ficai, permanecei, permanecei. Ele não falou, vai para a cidade, não. Ele falou, permanecei. Por quê? Porque eles já estavam lá. Eles estavam comemorando a festa de Pentecostes. Aí, ao cumprir-se o último dia da festa, né? O que aconteceu? O Espírito Santo veio. Imagina só, Jesus ressuscitou, ficou 40 dias com eles, falando, recordando a mensagem do reino de Deus. Aí quando Jesus estava para subir, Jesus falou, ó, vocês não vão embora, vocês não vão pregar para ninguém, vocês vão permanecer na cidade, até do alto receber poder. Irmãos, nós precisamos permanecer em oração, amém? Nós precisamos buscar a presença de Deus com intensidade, com todo o coração, até receber o quê? Poder. O que nos falta é poder. Esse poder está disponível a todo crente, irmãos. Quantos aí têm o Espírito Santo? Quantos creem que tem o Espírito Santo? Levanta a mão assim. Mas esse Espírito Santo está muito dormindo dentro de nós, sim ou não? Parece que a gente não dá muito espaço para ele, sim ou não? Parece que a gente encobre ele com tantas coisas que ele não tem liberdade para agir, sim ou não? Então, quer ser cheio do Espírito Santo? A mensagem, a tradução da Bíblia NVI de Efésios capítulo 5, 17, é muito interessante. Diz assim, olha, e não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas deixe-vos encher do Espírito Santo. Deixe-vos encher, ou seja, deixe o Espírito Santo te encher. Dá lugar para ele. Como que a gente dá lugar para o Espírito Santo, irmãos? Orando. Renunciando às coisas desse mundo aqui. Tirando tempo para Deus, para dar liberdade. Deixando Ele fazer a nossa agenda. A gente anda inquieto, preocupado com muitas coisas. Sim ou não? Mas Jesus falou para Marta assim, Marta, uma só coisa é necessária. A Maria escolheu a melhor parte. Se a gente parasse para pensar, a gente corre. Por exemplo, a gente está correndo aqui, né? Agora se coloca no lugar do Max. Se fosse com um de nós aqui, acontecesse conosco, soltasse uma bomba lá e pum, se estivesse no hospital agora, o que ia valer todos os seus planos? Toda a sua correria? Ia ter algum valor? Ia valer alguma coisa? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Irmãos, quando a gente está diante da morte, isso não tem valor nenhum. Aí o que vale? O que vale? As coisas eternas. Aí passa a ter valor, não é? Quando a gente está doente, recebe um diagnóstico de câncer, passa por um acidente ali, mas eu não entendo. Tem pessoas que já passaram por situações assim tão terríveis e continuam do mesmo jeito.
Eu lembro quando os sobrinhos da Marli sofreram um acidente. Esse cara é ruim. Irmãos, eu fui no João 23 e passei um tempo lá para esperar o sobrinho da Marli que ia chegar, o William. Meu Deus, quando eu entrei ali, eu nunca tinha ido no João 23 e fiquei um tempo ali naquela sala de emergência que vai chegando. Meu Deus, eu fiquei assustado. É gente baleada chegando toda hora. É gente. Eu vi um vizinho chegando lá, parecia um filme de terror. Eu falei, misericórdia, o que é isso? Ele estava com a faca assim, encravada nas costas, até no cabo. Parecendo que esse filme de terror. Eu falei, misericórdia, irmãos. Aí perguntei pro sobrinho dele, falei, o que aconteceu? Ele falou, a mulher dele deu uma facada nele. Eu falei, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. E eu vi chegando pessoas baleadas. E aí quando eu vi o sobrinho da Marli, o mais velho que é ali, uma cabeça desse tamanho assim, em coma. E dizem, né? Elas contam, depois perguntam para ela, quem morreu? Ele morreu no acidente, alguém orou por ele lá e o coração voltou a bater. Deus deu livramento. Ficou 8 dias em coma lá, desacordado. Hoje está bom igual um coco. Mas pergunta se está servindo Jesus. Não está. As pessoas têm a oportunidade de viver 2 vezes e ainda não reconhecem isso. E tantos de nós, irmãos, a gente julga, né? Às vezes fala assim, poxa, mas como é que pode? A gente está na igreja, mas está vivendo como um não crente. O que é pior? Você não querer Jesus ou estar dentro da igreja e viver como um não crente, não dar um testemunho cristão, não glorificar o nome do Senhor. Ser aquele crente, o que é pior? Ser um que não está nem aí ou ser um água morna, um morno? O que Jesus fala? Vai fazer com morno? Eu vou vomitar você da minha boca. Era melhor você ser frio ou quente? Porque frio você podia ser quente. Quente já estava quente. Morno, dá ânsia de vômito para Jesus. Agora eu pergunto para você e para mim, você vai continuar nessa mornidão aí até quando? Até quando você vai continuar procrastinando? Amanhã, a próxima oportunidade. Não, ano que vem eu vou orar mais. Ano que vem eu vou ler mais a Bíblia. Ano que vem eu tomo uma posição. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Para muitos hoje vai ser a última oportunidade. A gente pensa sempre que vai ser o outro. Nunca é com a gente, né? Nunca é com a gente. Tenho certeza que naquela conversa que eu estava tendo com o Max e com os outros meninos ali no salão, ele nunca imaginava que podia acontecer com ele. Podia ser eu. Podia ser qualquer um de nós. E pode ser qualquer um de nós. Então, nosso tempo é hoje. Amém? Nossa oportunidade é hoje. Está escrito lá em Coríntios assim, ó, eu te visitei no tempo da oportunidade, eu te socorri no tempo oportuno, eis agora o tempo da oportunidade, eis agora o tempo oportuno. Irmãos, o avivamento que eu peço a Deus, que aconteça na nossa comunidade, na minha vida, na sua vida, como resultado é esse, sinais e prodígios acontecendo. Deus opera ainda hoje, amém? Deus opera ainda hoje. Os sinais e os prodígios são uma espécie de propaganda da pregação do Evangelho, sabia? Quando Jesus pregava, o que ele fazia? Curava os enfermos, expulsava os demônios, supria as necessidades das pessoas. Irmãos, se a gente usar isso como uma ferramenta, não como uma forma de barganhar com as pessoas, Deus se agrada. Olha o que diz aqui o texto que foi lido. No versículo 11 e 12 diz assim, e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos, os lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Deus fazia milagres extraordinários. Imagina, você pegar o lencinho lá que Paulo secou o suor e colocar sobre o enfermo ser curado, e o demônio ficar assustado e ir embora. Milagres extraordinários. A Bíblia diz que algumas pessoas passavam na sombra de Pedro, irmãos, e eram curadas.
Outros eram lançados sobre os ossos de Eliseu e ressuscitavam e tinham vida. Até os ossos de um homem cheio de Espírito Santo faz a diferença, amém? Você crê que Deus pode te usar assim? Ah, não, isso é demais para mim. Não, irmãos, o mesmo Deus de ontem opera nos dias de hoje. E Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, amém? Deixa esse poder operar na sua vida. Deixa Deus te surpreender. Mas você tem que estar disposto a ser como Paulo. Nada mais importa, a não ser fazer a vontade de Deus. Segunda coisa importantíssima que existe no avivamento, verdadeira conversão. Irmãos, não tem avivamento sem conversão. Se Paulo apenas curasse aquelas pessoas, se os demônios apenas fossem embora, se os demônios apenas fossem embora, e se Paulo curasse apenas aquelas pessoas, elas não convertessem, tinha avivamento? Não, não tinha. Sabe por quê? Os judeus nunca viram tantos sinais e prodígios como no deserto. Aquele povo saiu do deserto e eles viram o mar se abrir, eles viram a nuvem cobrir eles de dia, a coluna de fogo aquecer eles à noite, eles viram maná, pão de Deus cair para eles, eles viram Deus fazer com que a água saísse da rocha. Mas aquela geração inteira que viu todos os sinais e prodígios, o que aconteceu com eles? Morreram no deserto. Então não é só sinais e prodígios, irmãos. Num verdadeiro avivamento tem que ter o quê? Conversão, mudança de vida. E olha os sinais da conversão verdadeira, escrita no verso 17, ou melhor, 18 e 19. Muitos que creram vieram o quê? Confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Imagina. Conversão verdadeira, irmãos, leva a pessoa a reconhecer quem ela é. Publicamente, imagina. Eu sou um adúltero. Eu sou um ladrão, eu sou um avarento, eu sou mulherengo, eu sou um ordinário, eu sou uma ordinária. E eles iam confessando publicamente, assim como no tempo de João Batista, que eles confessavam publicamente os seus pecados. Essas pessoas que confessavam os seus pecados publicamente, ele fazia como aquele publicano: eu não presto, eu não valho nada. Senhor, tem misericórdia de mim, ser propício a mim. E não era só da boca para fora, não, irmãos. Custa também uma mudança de atitude. Amém? Custa uma transformação. O que prendia aquele povo? Muitos estavam presos ali na magia. Muitos estavam presos ali na feitiçaria. E eles tinham seus livros de invocação de demônios. Ali eles faziam as suas artes mágicas. E eles ajuntaram, imagina, ir para a cidade, ajuntar uma grande fogueira de livros caros, que não era barato, 50.000 denários. Sabe quanto que era o denário na época? Era o salário de um dia de um trabalhador braçal. Imagina, 100 reais por dia. Multiplica isso aí por 50.000, dá quanto? Quem é bom de conta aí? Dá muito dinheiro, né? 50.000 vezes 100 dá quanto, irmãos? 5 milhões? 5 milhões. Pegaram simplesmente 5 milhões de livros ali e tocaram fogo. Isso aqui não tem valor para mim mais, porque eu conheci Jesus. Quando Jesus entra na vida da gente, irmãos, tudo perde o valor, tudo perde o sentido. Nós passamos a viver por uma causa. Quando nós somos avivados, a conversão, e não só conversão, transformação de vida. As coisas velhas passaram, e isso é demonstrado na prática, naquilo que nos custa. Eu gostava muito de rock, eu já falei isso aqui, e eu tinha uns CDs do Iron Maiden, do Pink Floyd. Irmãos, aquilo ali era caro para mim, e não foi fácil desfazer daquilo. Eu tinha uma outra paixão, que era o futebol. Irmãos, e depois que eu converti, eu tinha muito troféu, medalha que eu tinha ganhado em campeonato. Eu
Joguei aquilo tudo fora. Começou a enferrujar, como diz a Bíblia. Vou desfazer desse treco aqui. Não há avivamento quando não há conversão, quando não há mudança, quando não há transformação. Avivamento só acontece quando há genuína conversão e transformação de vida. Número 4, irmãos, quando o avivamento, o nome de Jesus é glorificado. Olha o que diz o verso 17. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor era engrandecido. Só há avivamento quando o nome de Jesus é glorificado. Quem que era glorificado na cidade de Éfeso? Grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios. 2 horas eles gritando, grande a Diana dos Efésios. Aí quando veio o avivamento naquela cidade, as vidas começaram a converter. Eles começaram a pegar os seus livros de artes mágicas e queimaram. 5 milhões sendo queimado ali, de acordo com o cálculo do Keoma aqui. 5 milhões sendo queimado. Aí depois eles, ao invés de grande a Diana dos Efésios, o que eles gritaram? Grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor. Imagina essa turma que está lá na Praça 7, o que eles estão gritando? Um dia eles gritem assim, grande é o nome do Senhor. Seja engrandecido o nome de Jesus. Eles vão deixar os seus deuses, as suas idolatrias, as suas adorações, irmãos, e vão começar a glorificar o nome do Senhor. Grande é o nome do Senhor. E para concluir, irmãos, quando há avivamento, a palavra de Deus cresce e prevalece. Olha o que diz o verso 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Irmãos, um dia vai se cumprir a promessa do profeta. Como as águas cobrem o mar, o conhecimento da sua glória há de encher toda a terra, diz o Senhor, diz o Senhor. Como as águas cobrem o mar. Como que esse conhecimento vai encher toda a terra? Quando nós, avivados, cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, começarmos a proclamar a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai crescer, e a palavra de Deus vai crescer, e ela vai prevalecer, amém? Haviam principados, haviam potestades naquela cidade que dominava aquele povo. Não era só a grande Diana, não, irmãos. Não era só o culto de Artemis em grego, né, que era cultuada na cidade de Éfeso, na Ásia inteira e no mundo inteiro. Essa Diana era conhecida como a deusa que caiu do céu, vinda de Júpiter. Mas aí chegou um homem lá, cheio do Espírito Santo. E ele colocou a mão sobre 12, pregou para eles o Evangelho, e eles foram cheios do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. E aí ele começou a pregar na sinagoga, alguns converteram, outros endureceram. Ele separou os discípulos, foi para a escola de Tirano. Na escola de Tirano, ele pregou 2 anos. E nesses 2 anos que ele pregou, irmãos, a palavra cresceu e prevaleceu em toda a Ásia. Imagina, toda uma região. Imagina, pega a região do Brasil aqui, o evangelho sendo pregado de um lugar para toda a região. Que maravilha, pessoas iam de longe, irmãos, para ouvir a palavra de Deus, porque havia poder nas palavras daquele homem. Não só o poder da persuasão da palavra, mas o poder da cura, o poder da expulsão dos demônios, a guerra espiritual. Os artífices se levantaram para tentar parar ali a pregação da palavra, mas ele continuou. E a palavra de Deus cresceu, prevaleceu, e uma multidão foi convertida. Eles iam confessando publicamente ali os seus pecados. Eles pegaram ali os seus livros de magia e foram para a praça e fizeram uma montanha enorme e tocaram fogo naquilo ali. O nome do Senhor foi glorificado e a palavra prevaleceu.
Irmãos, isso aqui não foi só uma história do passado, não. Isso pode acontecer nos nossos dias, amém? Isso é para nós. Essa mensagem está sendo pregada aqui para mim e para você hoje. Ou você vai sair daqui do mesmo jeito que você saiu do culto ontem lá. Talvez ontem você saiu mais empolgado, né? Porque o pregador é pentecostal. Eu vi muita gente comentando. Mas o que mudou na sua vida? Hoje o pregador não é pentecostal, mas é um pregador que dá instrução, dá ensino. E o que vai acontecer quando você sair daqui? Eu vi uma história de Éfeso, que houve um avivamento lá, e que Paulo curava, e que só os lenços e aventais dele expulsavam os demônios, curavam as pessoas. Tinha uma grande deusa Diana, igual a Aparecida, que caiu do céu. Você vai sair só com essas informações? O que você vai fazer com essas informações? Você vai dobrar o seu joelho hoje e falar assim: Deus, eu preciso de um avivamento. Deus, eu preciso que o seu nome cresça, que o seu nome seja glorificado. Senhor, eu preciso que a palavra do Senhor prevaleça. O mundo está gritando mais alto que nós, irmãos. Tá ou não tá? Será que eles vão ganhar no grito? E nós vamos ficar caladinhos? É assim mesmo. Não é não, irmãos. A palavra de Deus vai prevalecer, amém? A palavra de Deus tem que prevalecer. E nós temos que sair daqui, olha, Jesus é melhor. Jesus é melhor do que qualquer coisa nesse mundo. Jesus é melhor do que qualquer coisa nessa vida. Porque todos nós vamos estar diante da morte um dia. Aí o que vai valer seguimos a Jesus, servimos a Jesus. Isso é que vai valer no final. Nós fomos avivados, vivemos no poder do Espírito Santo. Irmãos, que nesse mês nós possamos buscar esse avivamento. Amém? Como eu disse, quando Deus quer trazer uma mensagem, eu já tinha compartilhado, até falei com a Larissa, prepara uma mensagem, Larissa, esse mês sobre avivamento. E aí ontem o pregador, eu nem conhecia, falou sobre avivamento. E nós precisamos de um avivamento. Sabe para quê? Para aquelas promessas que foram profetizadas aqui pelo pastor Roberto, pelo pastor Luiz, pelo pastor Clélio, que elas venham se cumprir. Sem avivamento vai ficar só nas promessas. A Bíblia, irmãos, é um livro de promessas. Está cheio de promessas aqui, que dizem respeito a mim e a você. Imagina você lá no céu, chegando, e o anjo abrindo lá as promessas que eram suas e não se cumpriram. Você vai perguntar: Senhor, mas por que não aconteceu assim? Você não buscou, meu filho. Buscai enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. É tempo de buscar. Amém? Quem precisa de um avivamento, se ponha de pé bem rápido aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a gente não seja imitador como os filhos de Seva. Eu te conjuro em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Quem é você? O demônio disse. Jesus eu sei quem é. Paulo também. Você quem é? Não te conheço. Irmãos, que nós tenhamos poder. Amém? Poder. Eu quero fazer um convite. Todos que estão fora da igreja, entra para dentro. Porque eu quero que todos participem do avivamento. Todos. Por favor, para dentro, lá de dentro. Não seja como Eutico, senta na janela, fica do lado de fora. Só o Claudinho pode ficar mais ou menos na porta ali, mas pro lado de dentro, em nome de Jesus. E nós vamos orar. Se você crê, se você buscar de todo o coração, Jesus falou assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O avivamento é para quem tem sede. Se você não tem sede, você não vai lá buscar água, E eu vejo que tem muita gente com sede, inclusive eu, Mas a gente precisa ter sede do Espírito Santo, sede da presença de Deus. E eu vou fazer uma oração simples, não mágica, mas se você orar com o coração, Deus pode te avivar aqui e agora. Amém? Fecha os olhos então. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, assim como o Senhor fez um dia na vida de Paulo, na vida de Pedro, de Tiago, de João, assim como o Senhor fez naquela cidade de Éfeso, ó Pai, eu peço a Ti que comece a fazer aqui nesta noite, Senhor,
Oh, Pai, que cada um desses irmãos que estão aqui presentes, ó Deus, que eles possam ser aquecidos no seu coração, Pai, despertados do seu espírito, Deus, que eles possam nessa noite, Pai, sentir o desejo, a sede de ser avivado, de ser transformado, de ser restaurado pelo Senhor, ó Deus. Pai, quebra toda a resistência, quebra todas as cadeias, quebra todos os grilhões, quebra todas as fortalezas, desperta o coração do teu povo, Senhor. Nós precisamos de um avivamento, Pai, que nós possamos, ó Deus, ver conversões, que nós possamos ver vidas transformadas, que nós possamos ver milagres acontecerem, Pai, que nós possamos ver vidas testemunhando da grandeza do Senhor, da misericórdia, do amor do Senhor, que o teu nome seja engrandecido, Jesus, que a sua palavra prevaleça, Senhor. Nós queremos ver o seu nome exaltado, Pai, e nós não podemos fazer isso de nós mesmos. É por isso que nós clamamos a Ti, Senhor. É por isso que nós levantamos a nossa voz, ó Pai, em oração nessa noite, Senhor, e clamamos a Ti, ó Deus, opera, desperta, tira a frieza, tira a mornidão, tira, Senhor, tudo que não te agrada e começa a despertar o Teu povo, Senhor. A Tua palavra diz, ó Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu a sua oração. Ouve a nossa oração nessa noite e aviva, Senhor, derrama mais o Teu Espírito sobre nós, ó Pai, o Teu Espírito, Senhor, que já vive em nós, Deus, que Ele tenha liberdade, Senhor, para operar dentro de nós. Espírito Santo de Deus, toma o Teu lugar de honra e nos guia a toda a verdade, e nos dirija e nos conduza, Senhor. O que eu oro a Ti nessa noite, Pai, é que os Teus filhos saiam daqui diferentes de como eles entraram, Pai, e que eles saiam com desejo de buscar mais e mais, ó Deus, até receber a plenitude do Senhor, ó Pai. Deus, nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais de Ti, menos de nós, ó Pai. Mais o Teu querer, mais a Tua vontade, e menos de nós mesmos, Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Opera em nós, ó Pai, com o Teu poder, com a Tua graça, para que o Seu nome seja exaltado, Senhor. Nós Te clamamos, ó Deus, e Te glorificamos, ó Pai. Porque cremos, ó Deus, que Tu farás segundo a fé de cada um dos Teus filhos, ó Deus. Repita comigo essa oração assim: Senhor, eu creio na Tua palavra, e a Tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço ou penso, segundo o Seu poder que opera em mim. Por isso, eu Te dou honra, Te dou glória e Te dou louvor, porque eu creio que Tu farás na minha vida, segundo a Tua palavra e de acordo com a minha fé, para a glória do Senhor. Amém. Receba em nome de Jesus. É de acordo com a palavra e de acordo com a sua fé. Amém? Que assim seja. De acordo com a sua fé. Jesus sempre dizia, olha, vai, você está curado, de acordo com a sua fé. Amém? Quero convidar os diáconos Cláudio e Marina, esse casal abençoado, né, para preparar as vasilhas da ceia e chamar os irmãos do louvor para estar ministrando um louvor enquanto eu leio uma palavra de Deus aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, texto muito conhecido nosso, mas a gente sempre traz à memória esse texto que pode nos dar esperança. Paulo diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até
que Ele venha. É a palavra de Deus. Todas as vezes que você comer o pão e beber o cálice, o que você deve fazer? Anunciar que Jesus morreu pelos nossos pecados. É a ordem. Paulo está dizendo: olha, meu filho, eu recebi do Senhor uma ordem e eu estou transmitindo ela para vocês. Todas as vezes que vocês cearem, vocês vão sair com uma mensagem: Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado segundo as Escrituras e ao terceiro dia ressuscitou. E quem crer nele será salvo. Aleluias. Vamos consagrar essas vasilhas. Pai, nós consagramos a Ti essas vasilhas, consagramos a Ti esses elementos, ó Pai, consagramos a Ti esse pão, Senhor, que representa, ó Deus, o corpo de Cristo, o Seu Filho. O corpo que foi moído, foi desfigurado, foi partido pelos nossos pecados. Que ao comer deste pão, sejamos renovados, sejamos fortalecidos e edificados no Senhor. Consagramos também este cálice, o cálice da nova aliança, Senhor. Que ao beber deste cálice, ó Pai, nossa aliança seja renovada, Senhor. E que nós possamos sair daqui proclamando que o Senhor Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e um dia voltará, Senhor. Que nós possamos sair daqui com essa mensagem queimando em nosso coração, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Os que forem participar, fiquem de pé. De cor se erigir, ela um dia fugiu, como presa de vergonha. Mas com que essa cruz, por dela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, ela vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, deplorou na rua toda, desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário ele te achou. Essa cruz tem também atrás de mim sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, devo morrer, eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, devorou na coluna. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão em cima, vocês vão cear? Ou não? Nenhum vai cear, não? Vai cear, não, Anjo? Não. Aleluias. Todos que vão participar, receberam? Tem mais alguns ainda para receber? Alguém atrás que vai cear ficou sem o cálice ou sem o pão? Não? Amém.
esperar o Claudinha, mas para a gente cear juntos, esperar uns pelos outros. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é bom. Glórias a Ti. Vamos comer juntos? Pode comer o pão. Pode participar junto agora? Te agradecemos, Deus. Te louvamos, Senhor. Obrigado, Senhor. Esta voz padeceu por mim, já morreu. Seja agradecido o teu nome, Meu Senhor. Jesus, para dar. Seja adorado, Jesus. Tu és maravilhoso. Aleluia. Ora vem graça e luz para minha santificação. Diga. Senhor, a mensagem da eu Aleluia. Aplauda e glorifica o nome do Senhor Jesus. Ele é digno. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Para a glória, honra e louvor do nome dele. Amém? Pode se sentar. Quero dar uma palavra breve aqui. Nós estamos planejando, irmãos, uma ceia. Todo ano a gente faz um culto de virada aqui na igreja e na sequência a gente faz uma ceia de comunhão, de confraternização. Geralmente, no Natal a gente deixa livre, né, para as famílias se reunirem. Então a gente não tem nenhuma programação específica de Natal. Só quando cai culto, né, na data de 25, a gente tem um culto normal. Mas geralmente nós fazemos aqui nosso culto de virada de ano e fazemos uma ceia de confraternização. Nós até estávamos planejando fazer um almoço, né, no terceiro domingo, que seria culto de manhã. Gostaríamos muito de fazer, só que eu decidi não fazer porque são sempre as mesmas pessoas que ficam por conta da organização e acaba sobrecarregando. Se levantassem outras pessoas e quisessem tomar a frente, olha, nós vamos tomar a frente, nós vamos fazer
E aí é pegar e pôr a mão na massa mesmo, a gente faria. Mas como fica sempre para alguns, estão decidindo não fazer, vamos fazer só a ceia mesmo. E aí depois eu gostaria de saber quais irmãos gostariam de participar da ceia. A gente vai rodar uma lista aí, né, de participação. A gente vai fazer uma reunião com o GAP, que é um grupo de apoio para eventos aqui na igreja, e vamos decidir como que vai ser feita essa ceia. Eu gostaria de saber depois quais irmãos e irmãs gostariam de participar da ceia depois do culto. E outra coisa, prepara o seu testemunho, amém? Vai ser um culto assim de celebração, de muitos testemunhos, de contar aquilo que Deus fez durante o ano. Talvez foi um ano de muita luta, de muita tribulação, mas você pode dizer assim, ó, cheguei até aqui. E só isso é uma grande vitória, né? Só de nós termos chegado até aqui já é motivo de glorificar o nome do Senhor. Amém? E no nosso acampamento, nós queremos também fazer batismos, né? Então, além da Ana e do Josué, tem mais alguém aqui que não é batizado ainda? Não passou pelas águas? Então nós vamos ganhar almas aí para batizá-las, né? Já tem a Ana e o Josué que a gente está contando com vocês lá para o batismo. Amém? E vamos ganhar outras vidas aí para estar batizando, né? Cumprindo a ordem que Jesus deu. Jesus deu 2 ordens específicas. Ide, fazer discípulos e batiza, e depois se junta lá para a comunhão, para a ceia do Senhor. Amém? Então são avisos importantes. Saia daqui com esse desejo no seu coração. Eu quero viver esse avivamento. E para mim viver, eu vou buscar e vou compartilhar o que eu já sei com outros. Amém? Nós temos uma visitante aqui essa noite. Seu nome é? Sabrina? Camila. Seja bem-vinda, viu, Camila? Prazer recebê-la em nome de Jesus. Deus abençoe e volte sempre. Vai ser uma honra recebê-la conosco aqui. Amém? Fica de pé, vamos orar para a gente retornar para nossa casa. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que fizeste aqui nas nossas vidas. E nós saímos aqui felizes, ó Pai, porque tivemos a oportunidade de honrar o Senhor, glorificar o seu nome. Agora eu peço a Ti, Senhor, conduz os seus filhos em paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, não só hoje, mas para sempre. Você diz? Vá em paz, Deus te abençoe.